Continental, né? Todo mundo já sabe, a nossa Continental 1330, essa rádio que vai longe, pessoal que está aí do outro lado lá, bem longe, bem longe, bem longe, nos escuta. Eu sempre falando, Josman, aquela satisfação que a gente às vezes se bate na rua, eu já tinha comentado isso algumas vezes, e essa semana não foi diferente. A gente sempre vai indo se batendo com alguém que... Rapaz, eu escutei você. Eu escuto a Continental, né? Continental todo mundo escuta, né? E aí tem os programas, aí cada um no seu viés, o Fernando Lima, o Paulo Jorge, o Clésto, a Luísio, o Sival, gente pra caramba. Sempre me esqueço do menino da tarde agora, viu? Eu estou péssimo. Acho que estou ficando velho. É a idade. Jorge Calmon, exatamente. É que eu não tenho assim, Jorge Calmon, não falo muito com ele assim, me bato com ele de vez em quando. Não foi do dia a dia, né? O Clécio eu sempre me bato, o Clodório me bate de vez em quando. O Clodório já foi lá algumas vezes na nossa secretaria, lá na época a gente estava à frente da secretaria. A gente já bateu um bom papo. Lá no PET também, ele, a esposa dele, já levaram os petzinhos lá para poder fazer alguma coisinha. Então tem uma intimidade um pouco maior, a gente se bate. Fernando Lima nem se fala, mãe. A esposa dele, a mãe dele lá na Urbis, a gente foi fazer uma atividade lá, me lembro, como se fosse hoje, plantio de árvores lá a mãe dele mora ali naquela pracinha ali perto da Vipão, aquela padaria que tem ali, né, da Urbis. E a gente foi fazer o saudoso Neto, né, filho de Gerinaldo. Neto, gente boa demais, competente pra caramba, mas a gente tem um tempinho que não se fala, né? Deixa eu desligar na ligação que estou recebendo aqui, deixa eu dar mais um toquezinho para desligar. E aí a gente foi fazer uma ação na época a gente estava fazendo essa em parceria com o Projeto Horizonte Verde, Izinho, Jeane, a galera toda ali. E mais um bocado de gente que me falha aqui agora a memória. E a gente foi fazer lá, o pessoal da Ação Social, Adriana Melo, na época o esposo dela participava muito desses projetos, ia com a gente lá, sujeito forte, né? Bom para cavar, era bom demais. A gente, Capila, nosso amigo Capila também, presidente do Conselho Municipal de Consema, né? O Conselho Municipal de Meio Ambiente, também lá dando uma força danada, todo mundo pegando um cabo da enxada e na alavanca, fazer buraco. Me lembro uma rua que a gente foi ali subindo a Avenida Semi, indo para a Cidade Nova, acho que é Casebe ali, né, Josman, quebrando ali à direita, se não me engano, por ali assim. Tinha uma rua ali, do pessoal que Neto entrou em contato com a galera lá, e aí a gente foi fazer um plantio de árvores nessa rua. Lá é onde mora, inclusive, a irmã de Aloísia, né, Aloy, se não me engano. E a gente foi lá, meu irmão, nesse final de semana, foi um sol de torrar a minha carequinha, né? Eu sou careca. Não sou careca, tem uma entrada só. Uma entradinha, mas não sou careca não, viu, gente? Mas foi um sol de lascar, não tinha água que desse jeito. Aí a galera fez aquele suquinho, os moradores. A gente, esse papo aqui, Josman, é interessante. A gente começou do nada, eu vim falando sobre isso e tal. Foi bater nesse projeto aí, Horizonte Verde, plantio, tal da gente. E aí eu tinha até botado como pauta aqui, nessa conversa preliminar que a gente faz, da gente estar abordando algum assunto interessante. Eu estava vendo ali no instante, no perfil da SEDAM e da CEMED, né, que é a Secretaria de Educação do nosso município. E eu já tinha conversado também com o Diego Tomás, que é o novo secretário de Meio Ambiente do município. Ele já tinha me passado essa vontade dele, essa ideia de fazer aquela educação ambiental. Eu tinha comentado já uns dias aqui também, se eu não me engano, que a gente chegou a fazer um projetozinho piloto na época, muito incipiente, uma coisinha bem feita praticamente com estagiários. Na época a gente tinha muitos estagiários lá, do Isto Baiano, do CETEPS, um bocado de gente. E na época eu me lembro, através do Neto, né, o filho de Gerinaldo, e a gente fez, ele comandava essa parte de licenciamento, essa parte, ele é biólogo, né, então ele tem um entendimento muito grande junto com o conselho, e a gente fez esse projeto piloto que serviu muito de aprendizado, né, na época para a gente, como por um todo, para o município também, claro que todo mundo absorveu. Esse projeto piloto foi desenvolvido ali no Plínio Carneiro. A Karine, se eu não me engano, a diretora de lá, né, acho que não deve saber, mas é a Karine, se eu não me engano, a diretora. E a gente fez uma parceria de fazer esse projeto naquela escola, ali na Urbis também.
E foi legal, que foi desenvolvido pelos estudantes, né, os estagiários, com orientação da galera do IF Baiano, Dora, aquela galera toda, o próprio conselho e a gente como secretaria. E foi um pontapé inicial. E hoje a gente vê como a secretaria vem amadurecendo, né? As gestões, né? Nos municípios como por um todo. Quando a gente fala aqui, a gente não fala especificamente no município Serrinha, às vezes um ou outro indivíduo, um ou outro prefeito. A gente fala aqui como uma evolução da sociedade, né? Quando a gente fala aquelas questões de bem-estar animal, que hoje, graças a Deus, a gente tem uma evolução não só a nível de município, a nível de protetores, a nível de promotoria, um conjunto de situações e de pessoas que fazem isso evoluir, né? Os grupos hoje muito bem robustos, quantitativamente e qualitativamente, né? Pessoas em quantidade e com qualidade, pessoas que realmente estão engajadas nesse processo de questão de bem-estar animal no nosso município. E a gente observa essa questão dessa parceria nova agora da Secretaria de Meio Ambiente junto com a CEMED, que é a Secretaria de Educação, para fazer essa educação ambiental muito mais robusta. E a gente fica feliz porque é uma temática que todo mundo precisa ter, né? Todo mundo precisa ficar sensibilizado. Porque quando a gente fala em temática de educação ambiental, não é só plantar, não é só colher, não é só mexer na terra. Todas essas questões, inclusive as questões de bem-estar animal, estão envolvidas nesse processo. Inclusive, em conversa com o Diego há um tempo atrás, ele mostrou mais ou menos essa ideia de botar nesse processo de educação ambiental também essas causas e questões de bem-estar animal. Para você ver como a gente está evoluindo, né? A gente tem um privilégio de morar no município de Serrinha, do meu ponto de vista pessoal, tá, gente? Não estou falando aqui de prefeito, nem de ciclano, nem de vereador, nem de secretário, até porque eu também fui secretário, teve meus erros, teve meus acertos, mas está falando como uma evolução, como por um todo, né? E quando a gente vê que a gente observa hoje, nesse mundo pet, nesse mundo dos animais de estimação, nessas questões de bem-estar animal, essas questões de controle populacional de animais de rua, essas questões de resgate, seja ela promovida por os grupos que hoje estão muito bem formados, inclusive juridicamente falando, são instituições, são tipo ONGs, né? Juridicamente constituída, a gente vê que a gente está evoluindo, né? E isso nos traz uma satisfação muito grande de ter participado por esse processo todo, né? Com os acertos e com os erros, né? E todo mundo comete erros e comete acertos, tá? E a gente aprende com todos eles, tá? E a gente observa hoje que essa notícia que a gente vê dessa possível parceria, hoje teve reunião, se não me engano, com a Secretaria de Educação, mostrando como é que vai ser essa dinâmica, né? Aí vai atrapalhar um pouquinho, porque essa questão do Covid atrapalhou todo mundo já há muito tempo, né? Vem atrapalhando todas as ações governamentais como por um todo e as particulares em momentos também. Então não vai ter aquela situação, às vezes, daquela educação, a aula presencial, o diálogo presencial, vai ser hoje é o novo normal, né? O virtual. Então mas com certeza a gente sabe que isso vai gerar frutos. A gente vai ter, eu me lembro, nesse processo desse projeto piloto, as crianças e o quanto de entendimento que aqueles gurizinhos tinham. Eu me lembro que dava aula e muito adulto aí. Então a gente sabe que com certeza essa educação ambiental vindo nessa robustez que a gente imagina, que a gente está visualizando, ela vai vir para contribuir para a nossa sociedade, ser uma sociedade a cada dia, a cada momento, uma sociedade melhor. Não tenho dúvida sobre isso, tá bom, gente? O preâmbulo hoje era mais ou menos esse, falar sobre essa situação, é uma notícia relativamente nova, né? Envolve muito essas questões que a gente sempre comenta aqui, questão de bem-estar, questão de maus tratos, questões de, né? Nesse mundo, universo pet, que envolve muito, porque também vai tratar dessas causas nesse processo da educação ambiental. Educação, nós vivemos num ambiente, né? O ambiente não é só um indivíduo, tudo isso que está ao nosso redor é um ambiente. Então, quando a gente fala em ambiente, a gente não está falando só de plantar, de árvores, né, essas coisas. Está falando de tudo, inclusive a sociedade, tá bom? Outra coisa que a gente queria pontuar antes de a gente entrar na nossa pauta do dia, que é uma pauta muito pertinente hoje, a gente vai tocar em um aspecto desse assunto, já eu falo sobre ele, e a gente não deixa de falar, porque o pessoal que está na nossa live, que entrou, deu uma olhadinha, fique à vontade. Aqui é o Mundo Pet Continental,
a nossa vida aqui, o nosso diálogo, o nosso bate-papo, o nosso entendimento é sempre com esse universo dos nossos pets, aqueles animais de estimação, né, que estão presentes no dia a dia nosso, e a gente sempre trata aqui de assuntos ligados a essa área veterinária como por um todo. Seja, a gente comentou da questão da avicultura, né, essa questão dos insumos que subiram muito, e essa avicultura de postura mesmo, muitos avicultores estão diminuindo, em tese, o seu plantel, porque não se compensa, às vezes, em alguns momentos. Mas a agricultura, a pecuária e a agricultura tem muito disso, ela é muito sazonal. Tem tempo que dá de mais, tem tempo que dá de menos. Eu me lembro também, meu saudoso pai, quando ele era gerente lá do Banco do Brasil, lá em Xique-Xique. Quem não conhece, fica no extremo oeste da Bahia, lá no cantinho do extremo oeste da Bahia. Xique-Xique, terra de, entre outras coisas, uma coisinha meio malandra, né? Ali é o polígono, né? É o polígono. Eu me lembro de algumas histórias que eu não vou contar aqui no ar, né? Não é pertinente a gente contar. Mas eu me lembro que naquela época meu pai financiava muito a agricultura. Naquela época o Banco do Brasil financiava-se muito a agricultura nesses municípios menores. E quando dava safra, lá era a terra da cebola, né? Lá é Rio São Francisco, era irrigado, o pessoal tomava dinheiro emprestado nos bancos oficiais do Banco do Brasil e toca-lhe pau. Meu irmão, quando dava safra e dava dinheiro, os caras trocavam de carro do dia, tudo zero, desbanjando dinheiro. Também quando não dava, que é sazonal, tem dia que dá, tem dia que não dá, quando não dava, quebrava tudo, vendia tudo, só ficava com um fusquinha velho para poder andar. Então a agricultura tem muito desse, o cara tem que ter uma visão muito lá na frente para saber se aquela cultura, aquele empreendimento, seja avicultura, bovinocultura, leite, corte, seja o que for, se ela vai dar dinheiro. E hoje, a gente comentou ontem, que a avicultura está com esse perrengue aí, principalmente a avicultura de corte, de postura, por causa dessas questões de insumos altíssimos, milho, soja, entre outras coisas. Então a gente fala aqui um pouquinho de tudo. Então, e a gente não deixa de falar sobre o tal do Covid, né? Que é uma temática do dia a dia. Todo dia a Globo fala da Covid. Todo dia a gente, né? Curva, sei o quê, média alta, média baixa, não sei o quê, mortalidade, você não deixa de falar do Covid, né? E hoje eu queria só pontuar uma situação da questão do Covid no que diz respeito à vacina, que ontem a gente começou essa semana de uma questão do sujeito que estava lá fazendo aquela vacina de vento. Mas cometeu uma nova técnica de ludibriar o ser humano. Mas essa é aquela questão da quantidade de doses. Eu estava observando no noticiário que alguns frascos estão dando menos dose. Gente, ali no meu entendimento, leigo, como diz o outro, ali é questões processual de vacinar. Um frasco tem 10 doses. Tem a quantidade de ml ali dentro, um pouco mais do que 10, do que meio ml, 10 doses, são 5 ml ali, teoricamente um pouco mais, 5,7. Claro que se a gente utiliza, e aí eu vou tocar nesse assunto para tocar nessa área veterinária, se a gente utiliza uma seringa de 3 ml para tirar meio ml, com certeza você vai ter erros. Né? Não estou dizendo que... Eu acho pouco provável que os frascos estejam vindo com menos que 10 doses. Lá tem 10 doses, certo? O problema é que você utiliza a seringa que era preconizada para ser utilizada, é a seringa de 1 ml, que ela é mais precisa. Para você tirar meio ml, numa seringa de meio ml é metade dela. Então você tem uma precisão muito maior. Você está utilizando, na maioria das vezes, né? Tem município aí que utiliza até seringa de 5 ml. Vai depender da falta, os insumos estão faltando. Então, às vezes, o cara utiliza uma seringa de até 5 ml, para você tirar meio. Então, aquela fração a mais ou a menos, com certeza ela vai existir, e aí vai faltar dose em alguns momentos. Eu acredito que não seja falcatrua de nenhum laboratório não, viu, gente? É questão mesmo técnica de não estar se observando, talvez, a precisão da utilização da seringa correta, que é de 1 ml. E aí eu digo isso porque, e aí envolve nós veterinários, nós da área de medicina, porque muitas dessas questões estão ligadas a medicamento, e nós fazemos medicamento. E muitas das coisas que acontecem, às vezes, nos nossos pets, são por erros de dosagem. Ou o tutor, ou até um profissional desavisado, como diz o outro, ou qualquer outra situação, e você erra nessa dosagem, você pode provocar
uma intoxicação medicamentosa aguda ou até crônica, dependendo do tipo de utilização, por causa exatamente dessas questões de dosagem, né? Você às vezes utiliza uma seringa inadequada, você não parte aquela medicação na fração que ela é correta, ela esfarela demais ou corta de menos, e aí você pode incorrer em erros de dosificação dessa medicação. Bom, era isso que estava falando, já são 17h18, o tempo aqui urge. E aí, Josman, vamos botar nossa vinhetinha para a nossa pauta do dia? Coloca aí essa vinhetinha para a gente começar. A pauta do dia. Os assuntos que serão destaques no Mundo Pet de hoje. Mundo Pet Continental. Comunicando. Doutor Cássio Fiuza. Maravilhas! Bom, já retornamos, né? Aqui, como eu sempre falo, é rapidinho. Vai e volta. Aí a nossa vinhetazinha do nosso pauta do dia, que é aquele assunto que a gente, para quem ainda não conhece o nosso programa, a gente sempre faz aquela abertura, comentando alguma coisa, foi o que a gente fez agora, e depois a gente entra nessa pauta do dia, que é uma temática que a gente geralmente tenta explorar um pouquinho mais. Ela geralmente vem de acordo com a necessidade, às vezes, vamos supor, hoje nós vamos falar de sinomose. Já falamos sobre essa doença viral que acomete os cães e a gente veio a falar nela hoje novamente porque ontem nós falamos sobre a raiva, né? E ontem mesmo a gente comentou dessa situação que nem tudo é raiva, né? A sinomose mesmo é uma doença viral e ela tem essa característica de alguma sintomatologia dela, essa questão do dos sintomas, sinais e sintomas, a gente comentou um pouquinho sobre isso também. Ela tem essa característica neurológica, né? Então, muitos dos aspectos, às vezes, que a gente conversou ontem sobre a raiva animal, seja ela bovina, canina ou felina, né? Dos nossos pets ou de animais de produção, a sinomose, ela pode, em algum momento, ser confundida com a que a gente falou de raiva, né? Ah, meu cachorro está lá assim, é raiva, não, é sinomose. Então, a gente hoje trouxe essa pauta novamente para a gente discutir um pouquinho ela, dar uma pincelada, e hoje a gente vai focar um pouquinho mais no tratamento, que a gente vai trazer o diálogo da doutora, deixa eu ver aqui, porque eu anotei, porque eu não sou bom de gravar nome, é a doutora Jennifer Like. Ela é uma doutora, ela não mora nem no nosso país, já está morando nos Estados Unidos, se não me engano, há um tempo. Nas falas dela, ela vai falar um pouquinho sobre esse mito do tratamento da sinomose, do quiabo. Já a gente vai focar um pouquinho mais. Vou aqui falar um pouquinho da doença e a gente já joga praticamente, a gente entra nesse áudio e a gente começa a discutir um pouquinho, inclusive das respostas que está lá no perfil dela depois que ela postou esse áudio. Tá bom, gente? A gente vai discutir um pouquinho mais dessa forma hoje. Mas, a princípio, a sinomose, eu vou dar uma ideia do que é, já falei há um tempo atrás, mas, claro, todo mundo não acompanha, ninguém tem a obrigação também de saber, nós profissionais, aí sim temos essa obrigação, mas às vezes o usuário, você, o tutor, que está aí do outro lado do microfone, ou do lado, atrás da tela do nosso smartphone, né, da nossa live, às vezes não tem um entendimento do que é a sinomose. Mas a sinomose, basicamente, é uma doença viral, como várias outras, inclusive a de raiva, né? Inclusive a parvovirose. Mas essa doença viral, ela tem algumas características, né? Ela tem esse quadro que eu vou chegar, deixa eu botar, que são os sintomas. Deixa eu falar mais depois eu falo sobre a situação. Deixa eu comentar primeiro essas questões da taxa de letalidade mesmo, né? Quando a gente fala de sinomose, uma doença séria. Ontem a gente falou de uma doença que ela é 100% letal, a raiva, né? E quando a gente vem para a sinomose, ela tem uma letalidade muito alta também. Claro que não é 100%, né, gente? A gente está falando de letalidade, a taxa de letalidade é aquilo daqueles indivíduos que adoecem e que efetivamente vão morrer. Vamos supor, 10 animais adoeceram, 10 morrem, é 100% letalidade. Então, 10 animais adoeceram, 8 morrem, é 80% letalidade. Uma letalidade alta, né? É isso que a sinomose provoca, principalmente em animais jovens, que ela tem uma letalidade, uma taxa de letalidade e infectividade muito alta. Ou seja, ela se transmite muito fácil, né? A infectividade dela é muito fácil, muito alta, e essa letalidade também. Então, a maioria dos indivíduos que adoecem da sinomose, muito provavelmente o prognóstico que nós chamamos, aquilo que vai vir lá na frente,
Porque o diagnóstico é aquilo que você vê agora. O prognóstico, para frente, é aquilo que você espera de terapia, de tratamento, de resultado. O que nós chamamos sempre de desfavorável ou reservado, coisa desse tipo. Então, a sinomose é uma doença séria, viral. Esse vírus ele afeta praticamente as células nervosas, né, o sistema nervoso central, especificamente a tal da bainha de mielina. E a doutora vai falar, não é nesse vídeo não, acho que é no outro vídeo dela que ela fala muito especificamente sobre essa questão da bainha de mielina. E esse vírus afeta exatamente. O neurônio é uma célula nervosa, né? Muita gente já estudou, já sabe mais ou menos o que é um neurônio. Quem não sabe, é mais ou menos a célula funcional. Lá na nossa cachola aqui, nós temos o tal do neurônio. É lá que ele vai agir. Especificamente no rabinho do neurônio, é que nós chamamos de axônio. É um localzinho, é uma célula comprida e ele tem tipo um rabinho. Vamos falar dessa forma que todo mundo entende. E esse vírus vai lesionar exatamente essa bainha, aquele revestimento desse rabinho do neurônio. E aí é que provoca todos aqueles quadros nervosos, seja eles espasmos musculares involuntários, aquela questão do bater dente, aquela questão do tremor muscular, da musculatura da face, incoordenação, quadros convulsivos. Depende de onde esse vírus lesionou, né, o local do cérebro que ele vai lesionar, desse sistema nervoso central, e a intensidade, porque ele tem predileção a essas células. Ele vai se multiplicar lá, ele vai lesionar essas células. Então, ele vai provocar estragos em várias áreas desse sistema, dependendo do local e a intensidade, né? Quer dizer, às vezes é no local, mas ele atingiu aquele fócusinho ali que vai provocar, de repente, um pequeno tremor muscular no membro anterior, a patinha da frente, e nada mais além disso. Ou ele pode lesionar muito mais áreas e extensa dessas áreas, que pode levar a quadros convulsivos, epiléticos, e aí vai para uma infinidade de situações que levam a um quadro muito parecido com aquela questão da raiva, inclusive essa de babar, né, que a gente falou da raiva, porque o animal não consegue deglutir a saliva, que a raiva tem uma característica dessa musculatura da boca, então você não consegue deglutir. Muito parecido, às vezes, com essa questão do vírus da sinomose, não especificamente essa musculatura da boca, mas as outras questões relacionadas ao sistema nervoso, que provoca também, em muitos desses casos, a salivação, aquela baba, aquela coisa. Então, elas são doenças parecidas. Esse diagnóstico diferencial é importante. Quando nós falamos em sinomose, nós temos uma outra doença muito parecida com os cães, que acometem os cães, não acometem felinos, tá? No caso da sinomose, mas é a erliquiose, que é uma doença do carrapato, que tem um quadro muito parecido também, provoca anemia. Ela não tem predileção no sistema nervoso central, não é vírus, é bactéria, mas tem uma sintomatologia muito parecida. E nós profissionais, precisamos interpretar. Por isso que é importante, quando o seu petzinho está com algum problema, você procurar um profissional para que ele possa, inclusive, fazer esses diagnósticos diferenciais. Já falamos de 3 aqui, né? A raiva, a sinomose e a própria erliquiose, que é uma bactéria, nem mais vírus, e que pode, em alguns momentos, confundir o diagnóstico e tratar como sinomose, quando vai ver é uma erliquiose, ou vice-versa. Então é importantíssimo essa questão do profissional veterinário, né? Essas viroses, gente, a gente sempre fala, e aí é sabido que todo mundo deve já saber, mais ou menos. A mamãe sempre fala, né? Menino, toma canjinha, menino, toma isso, menino se alimente, menino, faça aquilo. Porque o sujeito com imunidade adequada dificilmente vai adquirir as viroses. Então, essas brechas imunológicas, né? É o que a gente chama também de brecha imunológica, essa queda imunológica. E aí, nesses animais jovens, ou até uns animais adultos, velhos, aliás, idosos, essa possibilidade da sinomose, principalmente em filhotes que não estão devidamente imunizados ainda e nunca viram esse vírus pela vida. Ele é jovem, acabou de nascer, tem 60 dias, 90 dias. Então são animais muito susceptíveis, ou seja, são animais que vão adoecer com uma certa facilidade. A gravidade, quando acometem esses animais, é muito grande, tá? Esse animal doente de sinomose vai ter aquela questão que eu te falei, do babá, essa secreção. Aí vamos falar já dos sintomas, né? Aquela secreção ocular purulenta, bem amarelada, bem grossa, às vezes o olho chega a colar. Ali é uma infecção secundária, porque o vírus
e baixa imunidade do animal. E essas infecções oportunistas que nós chamamos, é aquela que estava lá e só aproveitou a brechinha para acontecer. Então essa questão da infecção respiratória é muito comum, que inclusive essas fases, muito comum na sinomose, aparecer primeiro essa fase respiratória, né, que a gente chama, né? É que é a fase inicial, que essas infecções oculares, infecção respiratória como um todo. Depois vem mais essa fase já digestiva e cutânea, que é aquelas pústulas e aquelas coisinhas, aquelas bolinhas de pus na pele, principalmente na área da barriga, às vezes diarreia, isso já na fase já um pouco mais avançada, que é essa fase que a gente chama mais da gastrointestinal. E por último, essa fase nervosa. Aí é que está todo o problema da doença, porque até aí você tem um bocado de ferramenta para trabalhar, para tratar, para acudir, e o seu pet tem bons resultados. Mas quando chega já nessa fase neurológica da doença, e aí nós temos a fase aguda dessa doença, na parte neurológica ainda temos a fase aguda, que é aquela fase que o vírus está multiplicando intensamente nesse sistema, e aí chega quadro febril de 41, 42 graus de febre. O animal fica doidinho, é tremor, é quadro convulsivo, é uma infinidade de bagatelas nessa área do sistema nervoso. Fora as outras complicações que a gente já vinha desenvolvendo, porque o animal já está ali com a infecção respiratória, às vezes mais avançada, dentre outras mais. E o animal já está debilitado, já não está se alimentando, e aí pá! E depois vem essas fases já, a fase crônica da doença, dessa fase neurológica, a fase crônica, que aí o animal já dá uma estabilizada, esse vírus já não está mais se multiplicando naquela intensidade. E aí esse quadro neurológico, ele acaba dando uma estabilizada, né? A febre baixa, todas essas coisinhas, o animal às vezes até dá uma estabilizada, né? E em alguns casos os animais vão vir e vão sobreviver, porque o organismo se incumbiu de fazer o seu papel, os anticorpos daquele indivíduo se incumbiu de fazer o papel dele, de proteger daquele indivíduo. É que nem uma gripe, né? Você pega a gripe, se você estiver bem, você vai ter aquela gripezinha, vai ter uma corizazinha, uma coisinha ali, lá com 5, 6, 7 dias, 10 dias no máximo, você está bem. Se você estiver debilitado, às vezes aquela gripe te leva para aquele lugar 4 palmos abaixo do chão. Então, tudo depende desse organismo, se ele está bem de saúde, está bem, se alimenta bem, está bem hidratado, né? Tá bem acompanhado, foi tomado providências em tempo hábil e tudo mais, para se tratar qualquer tipo de doença, seja ela dos humanos ou dos nossos petzinhos. Por isso que o profissional veterinário, ele é de importância. Olha, falei para vocês aqui agora dessa questão do diagnóstico diferencial, doenças que são parecidas, você pode atrapalhar, você pode medicar de forma equivocada, quantidade ou tipo de medicação inadequada, de acordo com cada fase dessa. Nós utilizamos o corticoide no tratamento da sinomose, mas tem um período, uma fase dessa que é mais indicado o corticoide, porque o corticoide deprime o sistema nervoso central. A imunidade, na verdade, né? A parte imunológica. Ele tem, se você utilizar o corticoide de tempo prolongado, você vai debilitar aquele sistema que produz os anticorpos, inclusive. Então, é tudo uma ciência, por isso que nós estudamos vários anos, para que a gente tenha esse entendimento e possa tomar as devidas providências no tempo correto. Tá bom, gente? Um abraço a todos que estão entrando na nossa live, fique à vontade. Quem está também do outro lado do microfone, que está nos ouvindo, aqui é o programa Mundo Pet Continental, na nossa Continental 1330, de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da tarde, das 17 às 18 horas. É o nosso bate-horário, finalzinho de tarde, esse papo gostoso, é um bate-papo pet, né? É a pauta do dia, entre um bocado de coisa, fofoca também, a gente fala um pouquinho de fofoca aqui, tá bom, gente? Bom, eu tinha falado da fase neurológica, né? Aquela fase aguda, crônica, papapá. Bom, vamos logo para o diagnóstico, que eu quero focar mais no áudio, já são 17h31, metade do nosso tempo já se foi. Nós temos aí os spots dos nossos colaboradores e aí mais algumas coisinhas que eu quero falar. Mas dá tempo sim, tá bom, gente? Vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico. Claro que toda patologia, toda doença, todo processo de doença precisa de um diagnóstico diferencial, como eu falei, se é raiva, é erliquiose, é sinomose ou é outra coisa. Então, claro que a depender de cada quadro clínico, avaliação da anamnese, aquilo que a gente capta, aquilo que a gente pega de informação com o proprietário ou com o animal, aquilo que a gente está observando o animal, chamamos de anamnese, aquilo que a gente avalia, né? Temperatura,
frequência cardíaca, um bocado de coisa, perguntas com o proprietário, questões de onde estava ou não estava, uma infinidade de bagatelas que o cão não fala, né? O pet não fala. Então a gente tem que pegar muitas dessas coisas, tentando observar aquilo do pet, aquilo que o pet demonstra, e informações com seus tutores, porque são quem acompanha ele todos os dias. Então, quanto mais preciso for essas informações, melhor para o nosso diagnóstico. Mas, independente de tudo isso, nós temos as ferramentas que nós chamamos de exames complementares, né? E no caso da sinomose, nós temos alguns kits aí, kit teste rápido, né? Que você vai fazer, tipo do que a gente usa para o Covid aí, parecido, sorológico. E a gente vai lá fazer, botar lá o sanguezinho, pererê, e vai ver. Deu positivo, deu negativo. Então a gente descarta a possibilidade. Pô, tá com quadro aqui, vou fazer um teste para sinomose. Deu negativo, pode ser erliquiose, né? Então a gente vai direcionando o nosso trabalho. Mas é basicamente isso. O diagnóstico, ele é baseado nessa parte de evidências clínicas, né? Todo esse processo. E a depender da sintomatologia, do quadro clínico que se observa e do histórico do animal, dentre outras coisas, você pode ter a necessidade de fazer um exame complementar, um exame complementar para a gente fazer esse sorológico. Geralmente os testes rápidos são bem interessantes e têm um custo não muito alto e nos auxilia muito. Tá bom, gente? Todos que estejam entrando aí na nossa live, fiquem à vontade. Quiserem perguntar alguma coisinha, fiquem à vontade. O programa é de vocês. Bom, deixa eu falar para finalizar, que aí já vai entrar depois de tratamento, é onde eu quero focar um pouquinho mais, tá? Cuidados com essa virose, a gente precisa só pontuar algumas coisinhas. É uma virose, como eu te falei, uma letalidade alta e uma infectividade alta. Então nós precisamos estar atento em proteger aquele animal que ainda não tomou as vacinas, porque a prevenção é a vacina. E é só fazer, dentro daquele protocolo que a gente utiliza muito, geralmente aos 45 dias, a primeira dose, 21 a 28 dias a segunda, 21 a 28 dias depois da segunda a terceira, e aí vai depois reforço anual. Mas durante esse período o animal não está protegido, é que nem nós aqui do Covid. Nós só tomamos a primeira dose, não está protegido. A Covid tem, dependendo do tipo de vacina, ou a cada 28 dias você toma a segunda dose, ou 40 dias, depende do tipo fabricante, mas você precisa dos reforços, porque aquilo é que vai sensibilizar o seu organismo, seu sistema imunológico a produzir anticorpos. Então a gente precisa entender que o pet, enquanto ele não está vacinado, que é o protocolo de prevenção, você precisa ter alguns cuidados. Não levar um pet, porque lá circula muitos animais, né? Quando precisar levar naquela situação, levar e pegar na mesma hora, ficar esperando o seu pet sair, para que não fique circulando ou não fique muito tempo lá dentro. Não sair para a rua, não ficar andando em passeio nem em jardim, porque lá tem um bocado de animal de rua que está doente e com secreções nesses locais. E seu cãozinho que não está vacinado, entrou em contato, ele pode adoecer, e é uma doença muito séria, como eu falei, de uma letalidade muito alta. Então, os cuidados seriam basicamente isso, claro, de evitar de um animal entrar em contato com outros, principalmente animais jovens e animais que não estão ainda devidamente imunizados. Gente, Josman, vamos aí para o nosso intervalo, que a gente vai botar os nossos spotzinhos aí dos nossos colaboradores, e logo em seguida a gente vem para ouvir esse vídeo e a gente vai falar sobre tratamento, especificamente o quiabo. É onde eu queria chegar hoje, tá bom, gente? Olha, dá uma ouvida aí nos nossos spots dos nossos colaboradores. Bota isso. Autoescola Fiuza, a sua habilitação no lugar certo. Na Autoescola Fiuza, você tem condições especiais de pagamento e garantia na finalização do seu laudo, tanto na primeira habilitação quanto na renovação. Habilitação para motos, carros e micro-ônibus é na Autoescola Fiuza. Uma equipe de profissionais altamente qualificados espera por você. Avenida Antônio Carlos Magalhães, número 610 Centro, em Serrinha. Telefone 75-3261-5301. Autoescola Fiuza, a sua habilitação no lugar certo. Seu pet está precisando de uma avaliação cirúrgica? Então procure hoje mesmo a Clean Pets. Lá você e o seu pet encontram uma completa estrutura para a realização de cirurgias com um profissional qualificado e preparado para oferecer para o seu pet o melhor atendimento. Dr. Danilo Alves Boaventura espera por você e o seu pet na Clean Pets. A Clean Pets dispõe de um completo centro cirúrgico, além de uma estrutura moderna para a realização de diversos procedimentos que o seu pet precisa. Segurança,
Segurança para o seu bichinho de estimação, tranquilidade para você. Clean Pets, venha nos conhecer. Rua Joaquim Ortélio, número 354, Centro Serrinha. WhatsApp 75999877400. Clean Pets, a saúde do seu pet em boas mãos. TEP VIP Estética, onde você encontra de tudo para realizar aquele procedimento estético. Limpeza de pele, rejuvenescimento facial, botox, preenchimentos, microagulhamento, peelings, depilação, design de sobrancelhas, sobrancelhas com rena, micropigmentação de sobrancelhas definitivas, massagens modeladoras e redutoras, massagens relaxante, banho de lua, tratamento de microvasos e muito mais. TEP VIP Estética, Avenida Antônio Carlos Magalhães, número 124, Centro Serrinha. Telefone 3261-1367. WhatsApp 75991569370. Dogs Pet Shop, sua loja de serviços. Na Dogs Pet Shop, o seu pet encontra toda a estrutura de um salão pet para o seu amiguinho sair daquele jeito. Banho, tosa, desembaraçamento, hidratação dos pelos, serviços de leva e trás, tratamento parasitário e muito mais. Traga o seu bichinho de estimação e venha conhecer a nossa equipe. Além disso, contamos com consultório veterinário para atendimento clínico a seu pet, com realização de consultas, vacinas, exames curativos e tudo mais que o seu pet necessita em um atendimento veterinário. Dogs Pet Shop, sua loja de serviços. Rua Campos Filho, número 41, Centro Serrinha. WhatsApp 759-8130-0370. Siga o nosso perfil no Instagram, @Dogs Pet Shop Serrinha. Sintonize, curta, compartilhe e participe do Mundo Pet você também. Tem dúvida sobre o assunto ou deseja fazer sugestões? É só ligar 3261-4134 ou mande a sua pergunta pelo WhatsApp 75991317241. Mundo Pet Continental. Aqui, a saúde e bem-estar do seu animalzinho é assunto sério. Doutor Cássio Fiuza. Continental. Bom, voltamos de novo. Já passou o nosso spotzinho dos nossos colaboradores, todo mundo viu aí. TEP VIP, Clean Pets, Dogs Pet Shop, Escola Fiuza. São as empresas que tem pessoas que gostam dos pets e nos ajudam aqui da melhor forma possível. Essa aí é a ideia do programa, é essa. Se você tem alguma afinidade com esse mundo pet e quiser colaborar com alguma coisa, é só dar um toquezinho, será muito bem-vindo para a gente expor o nome de vocês aqui, tá bom? Bom, Josman, vamos aí, não bote o vídeo ainda, o vídeo é um áudio, mas é vídeo para a gente, áudio para vocês aí, né? Já a gente vai achar um jeitinho de passar esses vídeos para vocês também, pelas ondas da 1330, uma hora dessa tecnologia está chegando. Mas assim, a gente está falando sobre sinomose, a gente falou um bocado de aspecto, efetividade, letalidade, sintomas, tá? E vamos finalizar com o tratamento, que é o bate-papo de hoje, que eu queria frisar exatamente sobre isso. É uma doença que ela tem uma característica muito interessante, e quando se fala em tratamento da sinomose, existe uma infinidade de receitas na internet. Dentre elas, aí você vai perguntar ao doutor, quando chega lá o veterinário, doutor, eu vi ali na internet assim, minha amiga usou não sei o que, minha amiga usou, eu vi na internet não sei o que, um chá de não sei o que, de boldo, não sei o que, e fiz isso. Bom, tudo tem que ter um bom estudo, não é assim, eu vi, alguém falou. O chazinho, já falei aqui, alguns produtos, medicamentos e alimentos tóxicos para os pets, e a gente comentou sobre algumas situações, inclusive de chás. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Num aspecto aqui, hoje a gente vai falar sobre o tal do quiabo, que é a moda, né? O pessoal fala muito, essa doutora, ela é meio retada, viu? Vocês vão ver, ela é segura, profissional de qualidade, não mora nem mais no nosso país, já mora fora. Então, eu trouxe ela porque ela tem uma postura muito, muito segura do que fala. Então, é importante. Depois eu vou mostrar mais ou menos o que o pessoal comentou na postagem dela. Mas a respeito do tratamento, gente, é uma doença muito complexa, como diz, você é um vírus, não tem tratamento específico, não tem protocolo específico, como o Covid hoje não tem, né? Você usa aquilo, usa aquilo, outro médico usa aquilo outro, o outro usa aquilo outro, um outro morre, outro não sei o quê, o outro fala aquilo, um dá isso, aí vem um presidente, cloroquina, filequina, e azitromicina, e ivermectina, e tomilina, e a gente vai,
tomando ina. Aí, de vez em quando, um zina desse vai parar numa mesa cirúrgica para trocar o rim, se achar um fácil, né? Que nem sempre acha rim fácil. Rim está cotado no mercado negro. Então, não é fácil conseguir um rim para se fazer um implante, né, de um rim, né? Então, mas a princípio, nós vamos tratar a sinomose como uma doença viral, os quadros clínicos, as infecções secundárias, né, infecção respiratória, né? Todo esse protocolo de tratamento ele é feito com antibióticos, corticoides, como te falei, vitamina A, que é muito interessante para melhorar a imunidade do animal. Nós utilizamos vitamina do complexo B, nós utilizamos muito, porque essa bainha de mielina que nós falamos, lembra lá atrás, que esse vírus lesiona muito, onde passa esses impulsos nervosos, as vitaminas do complexo B, principalmente a B12, B6 e B1, elas têm uma função muito interessante de proteção dessa bainha. Então, ela é interessante ser utilizada no protocolo de tratamento da sinomose. Mas não existe nada assim, eu vou usar aquilo, isso e vou. Você vai usar dos anticonvulsivantes, tipo o Gardenal, o fenobarbital, você vai utilizar, é o Gardenal da vida, porque você precisa controlar os quadros convulsivos, né, epiléticos em alguns momentos. Então, você utiliza de uma infinidade de fármacos, medicamentos, para controlar esses quadros clínicos, esses sintomas, a febre, a dor, os espasmos, as convulsões, as infecções, a fluido para você, o animal não se alimenta, você precisa manter ele hidratado, né, até esse organismo e coisando. E tem os tratamentos aí, e aí são os polêmicos, né, que a ribavirina é um antiviral muito utilizado, ela vai falar muito bem desse produto. O DMSO, que é um anti-inflamatório, na realidade, o dimetil sulfóxido, é um anti-inflamatório específico, tem umas características bem interessantes dele melhorar essa permeabilidade dessa membrana e você ter ações melhores das medicações utilizadas. Então, existe uma infinidade de protocolos, esse que eu quero que vocês entendam, e nenhum deles com receita de bolo pronta. Então, não se iluda que se o animal tiver de sinomose, vai ter uma infinidade de fatores que vão interferir nesse processo de tratamento, e muitos deles você vai ter resultados positivos, e muitos deles você vão ter resultados também negativos. E eu diria, você, a depender do tamanho do animal, a idade do animal e tardiedade do início do tratamento, a maioria dos casos você vai ter insucesso. A maioria. Se você tem uma sinomose de um animal já adulto, esse quadro geralmente é mais brando. Você fazendo uma boa intervenção, você tem resultados relativamente satisfatórios. Mas você pegar um filhote que pegou sinomose, já no estado neurológico para poder tratar, esqueça que dificilmente você vai ter um bom resultado. Você, no máximo, talvez consiga aí uma sobrevida desse pet com várias sequelas relacionadas a essa doença. Então, afirmo mais uma vez que o importante é a vacina. E a vacina, qualquer consultório veterinário, qualquer clínica veterinária tem para aplicar, orientar e fazer da forma correta, porque nem sempre o seu pet pode estar tomando aquela vacina naquele momento. Ele pode estar doente, não adianta vacinar um indivíduo doente. Tá bom, gente? Josman, bota aí esse áudiozinho aí, para a gente ouvir, e já a gente volta a discutir sobre essa questão do quiabo no tratamento da sinomose. É a doutora... Jennifer Lack, ela é doutora, tá, gente? É médica veterinária. Ela tem argumentos para falar o que está falando, tá bom? E uma das perguntas que vem sido aí, né, bastante frequente, é se realmente o quiabo cura a sinomose. Eu sei que existem pessoas sinceras que acreditam nesse tipo de coisa, tá? Mas nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que o quiabo faz, tá? E não tem nada a ver com a cura da sinomose. Todos sabem que eu não moro mais no Brasil, mas trabalhei no Brasil durante 10 anos, quase 10 anos aí. E moro aqui nos Estados Unidos, eu estou bem pertinho desse mundo, né? Nesse mundo de atualizações, de pesquisas científicas, né? Já trabalho numa clínica veterinária aqui também tem sinomose, né? Que é a chamada de distemper disease. E não há nada que consolide, que confirme, que relate que o quiabo cura a sinomose. Eu sei que muita gente também vai me xingar, dizendo que eu sou arrogante, dizendo que eu sou prepotente, dizendo que eu não sei de nada, né? Esses 10 anos que eu tenho de carreira não serviu pra nada, porque o quiabo é o que há de mais moderno, não é. Você pode até ter visto que o seu animal se curou com a sinomose. Você deu ali o suco do quiabo, a baba do quiabo, né? E o seu cachorro ficou bom de uma hora para outra, né?
Mas só que você também não tem como me dar a certeza que não foi simplesmente o sistema imunológico dele que eliminou o vírus. Tu tem como me dar essa certeza? Gente, a ciência está aí para isso, para confirmar as coisas e para consolidar as coisas também. Por que você toma antibiótico? O antibiótico foi descoberto há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, né? E ele foi bastante consolidado e ele teve bastante sucesso. E você toma, confiando de que você vai se curar daquela infecção. Como, por exemplo, se você tiver uma pneumonia, se você tiver uma infecção na pele, uma necrose, o que você vai fazer? Você vai tomar chá de planta, de ervas, ou você vai tomar um antibiótico que está sendo estudado, confirmado, consolidado. Então, enquanto você está dando quiabo para o animal, achando, né, que ele vai ser curado, o vírus está avançando. Gente, o vírus, ele é muito mais do que isso. Ele é estrategista. Todo micro-organismo é estrategista. Não é burro, não é trouxa, não é tosco, tá, minha gente? Não estou também dizendo que o quiabo é uma porcaria. Não. O quiabo, ele tem as suas propriedades, que eu vou dizer já aqui para você. Mas ele não chega aos pés dos novos artigos científicos e pesquisas que a gente já tem contra a sinomose. Já falei aqui em vídeos, né, quanto à ribavirina, né, a gente está fazendo aí tratamento com ribavirina, já tive sucesso com ribavirina, né, vitamina A. Ah, mas o quiabo tem vitamina A. Gente, tem vitamina A, tem vitamina C, aumenta o sistema imunológico, mas ele não chega perto aos pés do Leucogen, né? Daquelas medicações que a gente toma para aumentar o sistema imunológico que está em cápsula. Você sabe calcular quanto de quiabo você tem que dar para o seu animal para ele não ficar com pedra nos rins e pedra na bexiga? Você sabe? Ou você não sabia que o quiabo ele faz com que o animal tenha um acúmulo de oxalato de cálcio e pode causar pedra nos rins e na bexiga? Isso você não sabia. Porque quando a pessoa está desesperada, vendo um animal ali convulsionando, gritando, babando, morrendo, a pessoa no desespero vai socando o quiabo no animal. Só que você não pode dar o quiabo assim, porque senão ele vai ter pedra nos rins. Propriedades do quiabo. O quiabo ele é rico em vitamina A, C, B1, cálcio, fibras e proteínas, minha gente. Os benefícios é a redução de problemas gastrointestinais, distensão abdominal, constipação, inflamação no sistema gastrointestinal, gases, e aumenta também o sistema imunológico por causa da vitamina A e da vitamina C. O quiabo, quando dado em excesso, ele pode formar cristais de oxalato nos rins e na bexiga. São esses cristalzinhos que vocês estão vendo aqui na lâmina e que, se eles se unirem, eles vão formar essa pedra aqui que vocês estão vendo, que tem um formato aí meio de estrela. E isso saindo pela bexiga, pelo ureter, né, saindo do rim, isso dói pra caramba. Então, aqueles animais que são propensos a ter pedra nos rins, a pessoa vai lá, dá o quiabo em excesso, né? Isso estimula mais ainda esse animal a ter formação de oxalato de cálcio. Se você bate um carro e você quer provar para o juiz que foi aquele cara que bateu o carro, o que você tem que fazer? Vem perícia, tira foto, documenta, não é verdade? Quiabo é a mesma coisa. Quantos cães foram? O que aconteceu dentro do organismo do animal? O que aconteceu quanto ao sistema imunológico? O que aconteceu quanto às enzimas hepáticas, com o fígado? O que aconteceu com os rins? Né? O que aconteceu, né, com os níveis, né, de linfócitos, de leucócitos, de monócitos? Você não tem nada. Você tem os seus olhos. Só que, infelizmente, os seus olhos não é o suficiente para a ciência. Precisa documentar. Precisa testar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu espero também que vocês usem esse vídeo para que ele possa... Bom, aí voltamos para o nosso bate-papo. Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis trazer aqui do vídeo, dessa doutora Jennifer lá, que ela é uma pessoa muito competente, viu? No começo de conversa, ela é competente, profissional veterinária, como eu te falei, já não está no Brasil há um tempo. Ela tem um canal no YouTube muito bom, eu observei as postagens dela de excelência. O que ela quis dizer aqui, gente, que não pode sair por aí vendo... eu ouvi falar, minha tia... Ela sabia que o quiabo pode ter algumas propriedades que podem, né? Rico em vitamina A, vitamina do complexo B. Bom,
mas eu acho pouco provável que ele tenha que ser dado em absorção. Na maioria desses casos, o animal está com diarreia, a absorção é diminutiva, é diminuída, para que você tenha um benefício dele para uma doença tão severa e tão rápida. Resumindo, o quiabo não é uma ferramenta adequada para se tratar a sinomose. É muito mais crentice do que fato científico. Tem as você viu lá, vitamina A, vitamina B, vitamina C. Vitamina C é importante para melhorar a imunidade. Eu dou vitamina C para os pets quando eu preciso via venosa. Eu preciso de uma ação rápida dessa vitamina C. Eu não posso dar vitamina C, às vezes, na boquinha, para daqui a 2 dias, 3 dias, ele vai começar a fazer na dosagem. A gente tem medicações venosas para serem dadas na veia, para que você tenha um resultado de imediato, em minutos, em segundos, em horas, e não. Então, o que ela quis dizer aí, que é muita crentice o nó do quiabo, né? Então, o quiabo não é utilizado. Aquela gosma, aquela baba pode ter uma certa proteção da mucosa, tem, né? Ela falou das propriedades do quiabo. Talvez num caso de um animal que está com esse quadro da fase entérica da sinomose, pode ter tido a melhora da ladazinha, pererê, e aí as pessoas às vezes, não, meu animal curou porque iria curar provavelmente, né? Com tudo aquilo que você fez, você deu hidratada, botou a papinha na boquinha dele, o sistema imunológico dele de alguma forma reagiu e de repente aquele indivíduo teve o resultado. Mas para vocês terem ideia de como é complexo essa parte, eu estou dando uma olhada aqui nessa postagem dela, teve aproximadamente 1.600 comentários. E se tu for ver aqui, o tanto de comentário que eu estava dando uma olhada, o tanto de comentário de gente falando do quiabo. Bem do quiabo. E aqui tem uma infinidade de relatos. Aí ela fala que pode até ser mesmo, mas a indústria farmacêutica nunca vai testar os efeitos do quiabo, porque não interessa, assim como nunca foi interesse aos veterinários. Aí você tem comentário do cara picando pau no veterinário, dizendo que a gente é mercenário. Aí tem um bocado de gente falando aqui que eu curei, deu quiabo e curou. Bom, curou. Às vezes você toma um chá e fica bom. A cabeça, o momento, o indivíduo. Mas, cientificamente falando, não tem comprovação científica para tal. Tem a ribavirina, tem o leucogênio, tem o DMSO, tem todo aquele protocolo que a gente falou aqui, que esse sim você tem resultados. O restante é meio que vou fazer, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Então, e aqui o quanto de gente, mas menina, eu vi aqui o tanto de gente, e gente picando o pau nela, viu? Bocado, tem gente também, que um bocado de gente aqui passou por essa experiência e utilizou do quiabo, e coincidentemente, o pet passou, viveu e foi feliz para sempre. Mas pode ter sido, como ela mesmo narrou, uma mera coincidência, né? Você não deve ter utilizado o quiabo só, você lá deu uma aguazinha, você deu aquilo, você deve ter dado o tal do Bactrim, porque ele estava com infecção, você deve ter dado algum antibiótico, deu aquilo outro, e de repente seu pet reagiu e sobreviveu e passou por essa fase. Mas o que ela quis dizer e o que eu quero dizer também é que essa questão do quiabo, da baba do quiabo e a quiabada, sei lá o que for, que não bote dendê. Se você botar uma quiabada com dendê, você vai piorar o quadro, né? Dendê, digestibilidade péssima. O óleo de dendê é péssimo. O azeite de dendê é péssimo. Então, não utilize dessa ferramenta como tratamento. O correto é procurar um profissional veterinário que ele vai te orientar e fazer os protocolos necessários de acordo com cada quadro clínico daquela doença. Inclusive das convulsões, o quiabo não tem nada a ver com convulsão. Gente, o quiabo, eu vou tomar uma quiabada aqui que eu vou deixar de ter convulsão, ou um quadro epilético, ou um quadro convulsivo qualquer, porque eu vou comer uma quiabada. Esqueça, o quiabo não tem relação nenhuma com esse quadro convulsivos. Então, no meu raciocínio, do raciocínio da doutora também, Jennifer, é uma crentice, né? Não estou desmerecendo as pessoas que, porventura, tenham tido resultados positivos com o quiabo. Conheço algumas, inclusive. A cliente nossa, inclusive, que já relatou, melhorou. Bom, ia melhorar talvez mesmo, você usando quiabo ou até um outro lá, uma chá de abacate não, isso aqui é tóxico, né? Lá uma folha de goiaba, sei lá, um outro chá qualquer. Então, assim,
E me surpreendeu muito, é porque é muito relato aqui, gente, não vai dar tempo também de falar, já estamos nos esgotando às 17h57, a gente está finalizando, é só para finalizar mesmo. 1.600 comentários. É gente pra caramba falando. E o que você vê de relatos de pessoas que utilizaram, inclusive, do quiabo e tiveram resultados positivos. Aí você fica de cara encabulado, né? Porra, olha o tanto de gente falando que utilizou. E, bom, vamos ver. Ela no final do áudio dela, do vídeo dela, é que eu não passei, mas ela fala, o dia que tiver uma comprovação, é que nem a gente está hoje aqui, na cloroquina e as quinas da vida, e as ivermectinas, tem muito profissional defendendo, outros não, mas cientificamente falando, comprovadamente, cientificamente falando, não tem nada palpável. Então, a gente que vive de ciência fica um pouco com o pé atrás. Vamos para as partes, né, comprovadas, para depois a gente ir para a crendice. E aí a gente traz essa correlação do quiabo na sinomose com essa pandemia que nós estamos vivendo aqui de Covid, e aí aqueles bocado de coisa, né? Vitamina D, né? Então, ouvi falar também, a ivermectina, e vai para uma infinidade de protocolos utilizados para o Covid. É muito parecido. E tem muito profissional veterinário que possa, de repente, utilizar essa ferramenta. Eu não utilizo, a princípio eu não utilizo. Mas você vê que tem muito profissional da linha médica receitando, inclusive, a ivermectina, outro receita lá a cloroquina, outro a azitromicina, outro, sei lá, e outro vai. Bom, mas cientificamente falando, a gente tem muito pouca informação. E no caso específico da sinomose, o que eu tinha para falar hoje era isso. Esqueça o quiabo. Procure um profissional veterinário, que a chance do seu pet sobreviver é bem maior. Tá bom? Josimar, finalizamos, né? Para variar, na risca do horário, 17h59 no dial aqui do nosso tela do computador. Um abraço a todos. Vem agora Igreja Viva na Continental 1330. Um abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau. Rádio Continental AM. O que falta pra